Boa noite. A gente hoje vai falar sobre governança e tecnologia da informação, né? Baseado e citado pelo livro do Luiz Cláudio dos Santos e da Lúcia Blondet Baruch, espero não ter errado o nome dela. Professor Wesley Fernandes, da disciplina de governança e tecnologia da informação, nos incitou a dar uma lida nesse material, que é muito interessante. O material de referência, ele traz 12 aulas bem didáticas sobre governança e toca nos conceitos de estratégia, eficiência e gestão. É um livro muito interessante, eu recomendo. E vamos lá. Os tópicos que eu vou abordar são as aulas 1 e 2, são os conceitos relacionados à governança e a governança em si. Vou me permitir fazer um pequeno apanhado sobre IT e COBIT, porque não gostaria de deixar os conceitos soltos aqui. Bom, o livro traz logo no começo, entre o capítulo 1 e 2, uma questão crucial assim, e uma provocação. O que é planejamento estratégico e o que é governança em TI. Note que a gente fala governança em TI e não de TI, tem ali um porquê disso. Para entender isso, a gente não pode cair de paraquedas, né? A gente tem que ter sempre uma introdução ali. E eu vou fazer uma introdução à introdução. Tem os fatores históricos que trouxeram para a gente o seguinte. Nos anos 50, 70, onde a gente teve a computação trazida à luz como a gente tem hoje em dia, e ela começou a engatinhar, uma era do processamento de dados, né? Naquela época a gente tinha um conceito de foco em eficiência operacional. A competitividade das organizações começava a ser limitada por capacidade de processar os dados rapidamente, compreender rapidamente o que estava acontecendo. Quem tem um breve conhecimento de história da computação vai saber disso. E logo em seguida, ali já nos anos 70 a 80, a gente passa a ter os sistemas de informações gerenciais surgindo, a gente já tem um fortalecimento dos bancos de dados, as informações já começam a ser armazenadas, o armazenamento já não é mais um bicho de 7 cabeças, apesar de não ter ainda as capacidades modernas. E continuando nos anos 80, 90, a gente tem aquele momento onde o computador ele passa de ser uma sala gigante para um computador de mesa, ele começa a ser acessível ao usuário em larga escala e ele passa a trazer para ali informações estratégicas, né? Então, aquele usuário tendo acesso mais rápido a bancos de dados, você tem um acesso à rede mais rápido. Isso foi evoluindo de certa forma que em 90 em diante ali, a gente tem a chamada computação onipresente, né? Com o advento da World Wide Web, com Wi-Fi rápido acessível, com todo esse acesso à conectividade que é hoje o principal foco hoje das evoluções na área de comunicação, conectividade, velocidade, e então a gente teve esses fatores aí bem legais que trouxeram pra gente uma coisa muito interessante. As pessoas e as empresas, principalmente, passaram a entender que a tecnologia da informação ela era um espelho de muita coisa que a gente tinha na administração, né? A eficiência operacional, a eficácia estratégica, os processos de melhoria contínua, que é um conceito que a gente tem quase que na vida nossa, né? Que a gente vai aprendendo e evoluindo diariamente. E tanto a eficiência operacional, que era aquele foco lá do comecinho, quanto a eficácia estratégica, que hoje, já no começo dos anos 80, 90 ali, era acessível quando a gente já tinha capacidade de ter um ERP, de ter algum software que dava pra gente uma resolução estratégica de um problema, uma oferta que a empresa poderia aplicar sem medo de errar, né? Trouxeram pra gente várias problemáticas, na verdade, porque nem tudo são flores, né? Para toda solução tem ali um negócio em comum. E para isso, foi necessário então que se desenvolvessem normas, boas práticas e regulamentos. Tá? Nesse conceito, nesse levantamento de como a gente deveria proceder, compreendeu-se que há um triângulo ali, quase que um tripé, que alinha a tecnologia da informação e a governança dela, né? Que são as pessoas, os processos e a tecnologia empregada. Isso pode ser extrapolado para quem tem um breve conhecimento em qualquer outra área de tecnologia, né? Se você aplicar dentro de um chão de fábrica numa indústria, você pega nos conceitos de Taylorismo, Fordismo ali e vai evoluir, você vai perceber que há essa ligação intrínseca entre esses três pontos. O processo tem que ser analisado, as pessoas precisam estar atualizadas, ter o respaldo necessário e a tecnologia tem que acompanhá-las, né? Sendo assim, a gente finalmente chega onde eu queria, que é entender o que é a tal da governança em TI.
tá? Então você tem ali no final dos anos 90 um momento onde as pessoas entendem, na verdade no começo dos anos 90 ainda, final dos anos 80, que existe um ambiente de negócios em TI. A tecnologia da informação deixa de ser uma ferramenta como era antigamente uma máquina de escrever, que era só uma ferramenta para preencher papel. O computador deixou de ser uma ferramenta que coletava dados e enfiava no banco de dados para ser um integrador de tecnologias, né? E o negócio então passa a depender disso, certo? E quando um sistema passa a depender disso, há pessoas envolvidas, há tecnologia envolvida, tem muitos processos envolvidos, você precisa de alguns marcos regulatórios. Isso aconteceu ali, eu voltei atrás e disse que no começo dos anos 90, porque em 87, 88, se eu não me engano, aconteceu uma convenção muito bacana, que foi na Basileia, e que eu já vou tocar a seguida, que deu meio que um apoio ali, um start nesse negócio da era da informação que a gente vive hoje. Tá? Vamos lá. A gente tem, dentro da governança, todos esses tópicos que eu toquei aí, e a gente ainda não entende muito por que chamar de governança. A governança que a gente entende lá da administração. Né? A governança empresarial, lá na administração, é um conjunto de processos e costumes que regulam a maneira como a empresa funciona. Extrapolando, em TI, a gente tem a governança em TI, que é basicamente isso. Foi tentado definir de várias formas, vários autores, mas tem o ITGI, que é o IT Governance Institute, que define a governança de um jeito muito legal. É uma responsabilidade em TI, né? Governança em TI. É a responsabilidade da alta administração, incluindo diretores, líderes na estrutura das organizações, e nos processos que garantam que a TI de uma empresa sustente e entenda as estratégias e objetivos da organização. É simples e é complicado, né? Mas a grosso modo todos os envolvidos que têm poder de decisão nos processos de TI e da empresa têm que modelar e controlar esses processos para que a TI atenda às estratégias da empresa e consiga acompanhar os objetivos. Então, assim, como eu comentei um pouquinho antes, esse acordo da Basileia, ela tem outro nome, eu realmente vou tentar falar, mas eu não me lembro bem na anotação. Se eu não me engano, é Convergência Internacional de Medição de Capital e Padrões de Capital, um negócio assim. É o International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. Ele foi um tratado que tinha o objetivo de regulamentar o funcionamento de bancos e instituições financeiras. E ele foi tratado numa cidade da Suíça, se eu não me engano, em 88, chamada Basileia. Teve mais de 100 países que assinaram esse tratado. E ele tinha 3 pilares muito interessantes para a gente de TI, tá? Que não foram focados na gente, mas que para a gente são importantes. Ele estabelece procedimentos mínimos para os cálculos de risco, né, operacional e de crédito, né, porque ele era para banco na época. Ele define regras para auditorias de instituições financeiras que visam avaliar e identificar os métodos de identificação e análise para controlar riscos. E ele estabelece algumas regras que tornam públicas as informações acerca de alguns graus de exposição e risco nas informações. Isso, para qualquer pessoa que hoje trabalha com segurança da informação, vai entender e extrapolar que, opa, pera, eu trabalho com isso hoje. Né? Apesar dele não ter sido focado na tecnologia da informação, nesse contexto ainda, também em 88, em outubro de 88, a nossa Constituição brasileira foi promulgada e ali criou-se várias agências regulatórias. A gente sabe que o Brasil tem excesso de regulação para tudo, e onde não está em excesso está faltando, né? Parece que a gente não consegue dosar, mas naquela época foram criadas algumas agências como a Anatel, a ANEEL, a ANP, a ANAC, a ANTAC, a Anvisa e assim por diante. E a Anatel pra gente, por exemplo, é muito importante porque ela regula as telecomunicações, né? Hoje, por exemplo, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, tem o dedinho da Anatel ali, né? A gente tem o Marco Civil da Internet, que afeta diretamente a governança de TI das empresas também, como a LGPD também afeta. E por que eu falei nessas regulações, né? Analisar essas questões regulatórias, né, e de conformidade, elas são importantes para os modelos de governança de TI das empresas, onde você vai precisar elaborar alguns planos, inclusive o plano diretor de TI, o famoso PDTIC, né, e o PDTI, né, de alguns lugares também, que basicamente o PDTI ele vai estar aqui no meio, no plano diretor de TI, né, já bem no meio da nossa linha aqui. E ele vai de um seguinte: toda empresa tem que ter um planejamento estratégico. Isso é básico para uma empresa querer crescer, tá?
Então, a partir desse momento que a gente já tem uma empresa que está planejada, que quer crescer, a gente vai lá e descobre os alinhamentos e o compliance. Esse termo vem daquilo que eu comentei ali atrás. A gente pega as regulações externas, né, como por exemplo esse acordo da Basileia, como as medidas que a Anatel aplica no Brasil, o LGPD, etc. Tá? E você faz um alinhamento de compliance para os nossos produtos, para os nossos processos, para como a nossa TI vai trabalhar. Tá? E a gente monta o nosso plano diretor de TI, que ele basicamente contém as diretrizes ali, de médio e longo prazo, curto, médio e longo prazo, né, com valores para cada empresa, é variável, não existe um absolutismo nisso. Tá? E, e você observa que aí você faz isso, nesse processo de decisão e alocação, você envolve os acordos com usuários, você envolve fornecedores, onde você vai definir e garantir a qualidade dos seus serviços para que futuramente você consiga fazer a gestão tendo esses parâmetros. Tá? Então, basicamente, esse é um modelo padrãozinho de governança. E aí eu vou finalizar falando sobre o ITIL e COBIT, que é bem rápido, só para a gente não ficar perdido aqui. Imagina o seguinte, a gente pensa no COBIT, no ITIL, no PMBOK, né, nos labels aí, nas faixa preta, faixa verde, etc., como só uma certificação, um papel que a gente vai lá e faz uma prova, mas não é isso. Imagina no caso do COBIT. Você é diretor de uma TI de uma empresa grande que você não consegue estar junto com cada serviço, estar junto com cada servidor, funcionário, em cada processo. Então você precisa entender em que nível de maturidade que aquilo ali está, para que você entenda se os processos estão bons ou ruins, se vai atender o que você está planejando. E o COBIT ele resolve isso de modo que ele define 34 áreas dentro dos processos de TI, e essas áreas para você gerir, entender a maturidade de cada um. Né? Você quer melhorar essa maturidade, então você consegue definir de onde você está, onde você quer chegar. O que o ITIL é? O ITIL ele cobre algumas áreas que o COBIT não vai responder. Porque quando eu falei assim, você vai chegar às maturidades e tal, e vai entender onde você está, onde você quer chegar, provavelmente a sua cabeça pensou, como? O ITIL responde isso de certa forma. Ele é um framework, tá? Que contém processos importantes ali, e ele vai ter indicadores-chave de desempenho para cada etapa, e você vai conseguir fazer essas pontes e entender a filosofia que vai ser montada, como é que você vai implantar e adquirir naquilo ali para botar esses graus de maturidade do COBIT em caminho. Inclusive, é legal que tenha, nesse caso aí, as questões de boa prática, tem as lacunas de amadurecimento, que o PMBOK também aponta muito bem. Tá? E é isso. É esse monólogo aí que eu queria fazer. Muito obrigado.